Se você acha que a vida pede menos pressa, fica comigo nesse vídeo que é desse assunto que a gente vai falar. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. Galera, eu tenho um texto, uma pílula linda que a gente vai tratar hoje, ler e comentar. Ela é da abmes.org.br, escrito por Maria Carmen Tavares. Carmen Tavares, um forte abraço. Nunca é a primeira vez que lemos aqui um texto seu, tá bom? Aqui parece a imagem, uma foto, né? Parece uma foto dela. E o título é Por uma atitude sem pressas. E aqui ela se apresenta, né, como diretora educacional e de inovação da Pro Inovare e colunista da ABMES. O texto é de 3 de julho de 2020, né? Época onde estávamos aí entrando no segundo semestre de pandemia. Vamos entender o contexto, né? E me parece que ele deve estar tão atualizado quanto aquela época tão atual, né? Então vamos lá. O Slow Food é uma organização global de base, criada na Itália em 1989, com o objetivo de disseminar a cultura do prazer gastronômico e um lento ritmo de vida. Até a pandemia, eram raros os profissionais que reservavam, né, parte de seu tempo para desenvolver a atitude sem pressa. A ideia do ócio criativo nunca foi disseminada dentro das organizações. Por que será, né? A base do movimento está no questionamento da pressa e da loucura gerada pela globalização, pela quantidade de ter em contraposição à qualidade de vida. É com satisfação que trago essa reflexão no momento exato que estamos em isolamento social, né? Contextualizando que o texto é de julho de 2020, né? Continuando. Tenho obtido o reconhecimento de leitores por todo o país, que mensalmente efetuam trocas de conhecimento com as leituras dos nossos textos. Nosso sonho maior nesse blog é compartilhar com cada um novas conquistas e reflexões, frutos do esforço de pesquisadores e colaboradores que têm abraçado essa causa pessoalmente. Construir e trocar ideias com uma grande rede de relacionamento é uma convivência no mínimo interessante. Qualquer reflexão ou proposta aqui apresentada demora certo período para se concretizar ou amadurecer, mesmo que a ideia seja brilhante e simples, mas entendemos que toda semente germinada não se traduz em fruto imediato. É regra. A maior recompensa nesse processo é quando nos damos conta de que nossos textos causam em nossos leitores uma aflição saudável, uma ansiedade generalizada por mudanças, porém é preciso ressignificar o nosso senso de urgência. Voltando ao fenômeno que acontece hoje na Europa, a Slow Food International Association parece-me ter antevido o tempo. Defende que as pessoas devem comer e beber devagar, saboreando os alimentos, curtindo seu preparo no convívio com a família, com amigos, sem pressa e com qualidade. Eram raras as famílias que se reservavam parte de seu tempo para desenvolver esse ou qualquer outro hábito ou atitude sem pressa antes da pandemia. A ideia é de se contrapor ao espírito do fast food e o que ele representa nesse estilo de vida. A surpresa, porém, é que esse movimento do Slow Food está servindo como base para um movimento mais amplo chamado Slow Europe, como salientado pela revista Bloomberg Business Weekend, em uma de suas edições. E a base de tudo está no questionamento da pressa e da loucura gerada pela globalização, pela quantidade de ter contraposição à qualidade de vida ou à qualidade do ser. Portanto, essa atitude sem pressa não significa fazer menos, nem menos produtividade. Significa, sim, fazer a coisa e trabalhar com mais qualidade, produtividade e com maior perfeição. Atenção aos detalhes e com menos estresse. Significa retomar os valores da família, dos amigos, do tempo livre, do espírito de lazer, do ócio criativo e das pequenas comunidades. Do local presente e concreto, uma contraposição ao global, indefinido e anônimo.
significa a retomada dos valores essenciais do ser humano, dos pequenos prazeres do cotidiano, da simplicidade de viver e conviver, e até da religião e da fé. Significa um ambiente de trabalho menos coercitivo, mais alegre, mais leve e, portanto, mais produtivo, onde seres humanos felizes fazem com prazer o que sabem fazer de melhor. Precisamos urgentemente pensar em programas para as nossas instituições de qualidade sem pressa, até para aumentar a qualidade do serviço sem a necessária perda de qualidade do ser. Algumas pessoas vivem correndo atrás do tempo, mas parece que só alcançam quando morrem infartados, ou algo assim. Para outros, o tempo demora a passar, ficam ansiosos com o futuro e se esquecem de viver o presente, que é o único tempo que existe. Tempo todo mundo, tempo todo mundo tem por igual. Ninguém tem mais nem menos que 24 horas por dia. A diferença é o que cada um faz no seu tempo. Precisamos saber aproveitar cada momento, porque, como disse John Lennon, a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Beautiful Boy, música linda, uma das minhas músicas favoritas. Parabéns por ter lido até o final. Muitos não irão ler essa mensagem até o final. O canal Creme do Milho leu, porque não podem perder o seu tempo nesse mundo globalizado por uma atitude sem pressa. Vamos refletir sobre o nosso cotidiano. É isso aí. Aí aqui vários comentários. Chegamos ao final da nossa leitura. Interessante. Olha que bacana, né? Primeiro, a gente sempre com muito carinho escolhe os nossos textos. Então, um abraço de novo aqui para Maria Carmen Tavares, né? E aqui eu coloco aqui meus 2 centavos de contribuição. O carinho que a gente sempre escolhe os textos que são sempre muito alinhados ao propósito do canal Creme do Milho, que é a gente colocar equilíbrio, life balance, limites, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? A gente conseguir dar um passo a mais e levar a vida mais leve. Então está totalmente alinhado, né? E um ponto interessantíssimo também é que aqui a gente está falando de um texto de 2020, onde na época, quem se lembra, né, muitas pessoas, foi um período muito difícil, então muitas pessoas hoje em dia você conversa, hoje a gente está aqui em fevereiro de 2026, algumas pessoas não lembram exatamente, com detalhes, o que exatamente aconteceu, porque foi um período de travessia muito difícil, né, que muitas pessoas passaram. Mas ele é um texto interessante porque ele coloca, no começo da pandemia, falsas promessas que a sociedade imaginava que iria acontecer no momento de isolamento social. Então, o que se imaginou? As pessoas iam colocar suas leituras em dia, as pessoas iam cozinhar, as pessoas elas iriam passar mais tempo com seus entes porque elas iam estar dentro de casa, e foi muita coisa ao contrário que aconteceu. As pessoas ficaram totalmente isoladas dentro do seu escritório, né? Quem tinha, né? Os tempos ficaram muito desequilibrados, porque as pessoas se contingenciavam, né, para poder manter minimamente uma rotina dentro do seu lar com todo mundo, né, dentro da sua casa, onde antes as pessoas se encontravam com calma e com qualidade aos finais de semana, numa sexta-noite, etc. Então, a grande e boa provocação que vem é, depois desses 6 anos, né, o que mudou? Né? O que mudou? E eu já falei em alguns vídeos aqui no Creme do Milho que, na minha humilde opinião, a sociedade tenta, né, que de uma forma forçar que a pandemia ela já passou. Mas, ao meu entendimento, os efeitos colaterais da pandemia elas ainda estão presentes na sociedade. Crise de ansiedade, problemas de relacionamento, relacionamento social, convívio social, o excesso do uso de telas, o excesso de redes sociais, e são fatores que não conseguiram, em algumas circunstâncias, voltar
né? E aí a gente tem que ter um trabalho todo em conjunto, todo em equipe, várias pessoas articulando para fazer com que esses efeitos, esses danos desses efeitos, eles diminuam. Porque ainda hoje a gente colhe os danos, os efeitos colaterais do que foi o que aconteceu iniciado em 2020. Não só no Brasil, aqui eu estou contextualizando globalmente, né? E um ponto importante também que a gente tem que colocar, que é o título, né, que é a chamada no vídeo, é exatamente esse, né? Será que não vale a pena a gente pensar então ter um ritmo de vida pegar mais leve, ser mais devagar, um devagar com qualidade, né? O ócio criativo, que é muito bem colocado aqui nesse texto, ele é muito subvalorizado ao ponto de ser quase subestimado, é quase caricato o ócio criativo aqui no Brasil. Eu acredito, né, e assumo que talvez em outros, ou predominantemente em outros países também, né? Não pega bem você parar e ficar e se permitir um momento de silêncio, de contemplação, de calma e etc. Não pega bem. Você sempre está, a nossa sociedade sempre tem que estar produzindo alguma coisa. A gente tem que estar lendo, a gente tem que estar correndo, a gente tem que estar na academia, a gente tem que estar maratonando um seriado no streaming, a gente tem que estar postando alguma coisa na rede social, a gente tem que estar fazendo um curso, a gente tem que um monte de coisa, aprendendo a cozinhar, a gente tem que aprender a fazer um esporte novo, um idioma novo, e aquele tempo que a gente tem para poder acalmar, né, o nosso HD aqui e fazer as coisas saírem, eu vejo como um movimento de dentro para fora, né, um momento de inspiração, que a gente consiga pensar em algo para poder fazer a coisa acontecer. Isso não tem. Na minha humilde opinião, com ter interseccionado em diversos lugares de rede social, em diversas empresas, organizações, ter conhecido alguns lugares aqui fora do país, né, fora do Brasil, ter conversado, conhecido pessoas e conhecer pessoas de diversas culturas, idades, gerações, etc. Eu acho que isso é uma coisa em comum que todos, né, todos esses grupos, eles precisam fazer uma reflexão em como aplicar o slow, aqui como ela coloca, o slow movement, né? O slow food. Ela usa como exemplo o slow food aqui, né? Mas seria o ritmo de vida mais calmo, pegar mais leve para poder a gente conseguir, através, como um reflexo, a gente ter mais qualidade nas nossas decisões. E também é muito bem colocado o movimento de desmistificar que o slow ele tem a ver em produzir menos, ser menos, entregar as coisas com menos qualidade, fazer as coisas, né, com atraso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a gente dentro do que a gente tem de rotina, de agenda, de prioridades, de compromissos, a gente conseguir saber priorizar e encontrar uma janela de qualidade para poder a gente se permitir a esse ócio criativo e a gente se sentir bem, a gente dar o próximo passo e seguir mais leve, totalmente alinhado com o canal Creme do Milho, tá bom? Então, muito obrigado de você estar aqui até o final desse vídeo. Mais uma vez, um abraço aí para Maria Carmen Tavares, para toda essa turma da ABMES. É a primeira vez que eu leio um texto deles. Espero ler muitos mais. E seguimos conectados aqui no canal Creme do Milho. Muito obrigado para você que está aqui acompanhando e apoiando todo o nosso trabalho, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um abração. Espero ter ajudado. Até o próximo.